Olá, estamos aqui para o segundo tópico da lição, um chamado repetido hoje. Então Deus faz o seu chamado, chamou homens e mulheres no passado e esse mesmo chamado também é feito para nós hoje, né? O que todos devemos aprender sobre como o Senhor pode mudar repentinamente o curso dos eventos da vida para salvar uma alma sincera? Jeremias 10, 23, 24. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas na medida, não com a tua ira, para que não me reduzas a nada. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus ele mudou o curso da vida de Saulo, Paulo. Deus usa situações, da vida para mudar o coração de alguém, para trazer a salvação para uma pessoa sincera, Isso ocorre para que Deus possa salvar a vida dessa pessoa que está em perigo, E nós sabemos que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, o caminho de Deus não é o caminho do homem. Então Deus usa de estratégias, usa as situações para levar a pessoa para o melhor caminho, Aquela pessoa que é sincera, aquela pessoa que realmente quer fazer a vontade de Deus. Então Deus usa as situações para o levar para o caminho correto, Então Deus ele pode mudar nossos planos através das situações que Ele vai nos colocar diante da vida. E foi isso que aconteceu com Saulo também, Porque Deus ele quer o melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, E quem deve dirigir nossos passos é o Senhor, Diz assim, anota. Saulo tinha feito conscienciosamente muitas coisas contrárias ao nome de Jesus de Nazaré. Em seu zelo, era um decidido e fervoroso perseguidor da Igreja de Cristo. Os servos de Cristo não devem permitir serem impedidos por aqueles que querem fazer do Evangelho apenas uma questão de contenda e ridículo. Mas o Salvador nunca se afastou de uma alma disposta a receber as preciosas verdades celestiais, por mais mergulhada que estivesse no pecado. Para publicanos e prostitutas, suas palavras marcaram o início de uma nova vida. Maria Madalena, de quem expulsou 7 demônios, foi a última a deixar o túmulo do Salvador e a primeira a quem ele saudou na manhã da ressurreição. Saulo de Tarso, um dos mais determinados inimigos do Evangelho, tornou-se Paulo, o dedicado ministro de Cristo. Sob uma aparência de ódio e desprezo, mesmo afundada no crime e degradação, pode-se ocultar uma alma que a graça de Cristo resgatará para fazê-la brilhar como uma joia na coroa do Redentor. Então nós vemos aí como Deus age nas situações, mudando o curso da vida das pessoas, as levando para o caminho da salvação, Letra B. Com que pergunta vital todos nós precisamos nos curvar diante do Mestre? Com que pergunta vital todos nós precisamos nos curvar diante do Mestre em profunda humildade e total entrega em todas as fases da nossa vida? Atos 9 e 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, uma pergunta que todos nós devemos fazer ao Senhor, Precisamos nos dirigir a Deus com humildade e perguntar a Deus: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida, Qual a tua vontade? O que queres que eu faça, Às vezes nós temos o coração sincero, mas estamos errando porque nós não nos colocamos nas mãos do Senhor com humildade, Então, precisamos pedir a direção da nossa vida ao Senhor, Humildemente, para que possamos fazer o seu trabalho de uma forma que o agrada, Não uma forma que nos exalte, ou uma forma que coloque o nosso eu acima, mas de uma forma que exalte ao Senhor, Pois os planos de Deus são melhores do que os nossos planos, Então, a melhor educação que podemos receber é estar aos pés de Cristo, com humildade, lhe perguntando qual é a sua vontade para a nossa vida,
E assim como Paulo, devemos fazer também: Senhor, o que queres que eu faça? Deus o chama novamente. Ele tenta alcançá-lo, mesmo você estando envolvido com egoísmo, como se acha, e enredado pelos cuidados dessa vida. Ele o convida a remover as afeições do mundo para colocá-las em coisas celestiais, a fim de conhecer a vontade de Deus. Você deve estudá-lo ao invés de seguir as próprias inclinações e a tendência natural da mente. Que queres que eu faça? Deve ser ardente e ansiosa indagação de sua alma. Perguntem àquele que por você sofreu ignominia, insulto e escárnio: Senhor, que queres que eu faça? Ninguém alcança educação elevada demais para se tornar um humilde discípulo de Cristo. Os que entendem ser um privilégio dedicar o melhor da vida e o estudo àquele de quem os receberam, não rejeitarão nenhum trabalho nem sacrifício para devolver a Deus, mediante o mais excelente serviço, os talentos que lhes confiou. Então, está aqui diante dos irmãos o segundo tópico. Que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra.